Agora a gente fala de desdobramentos da operação que investigou fraude e superfaturamento em contratos do transporte escolar em Canoinhas, entre os anos de 2017 e 2022. Na segunda-feira já foram ouvidos alguns réus no fórum da cidade. E hoje devem acontecer os últimos depoimentos. Direto do Planalto, o repórter Ednei Vassuas, que acompanha tudo, volta a falar com a gente então sobre como está esse processo. Agora à tarde encerra aqui em Canoinhas, então, a fase de audiências de um dos anexos da operação Et Pater Filium envolvendo a cidade de Canoinhas. Esse anexo investigou especificamente o escândalo do transporte escolar, mais especificamente a questão do superfaturamento e das fraudes a licitações. Foram mais de 50 pessoas ouvidas nessa fase. Hoje à tarde apenas 4 pessoas falarão, são justamente aqueles réus que não são colaboradores, ou seja, aqueles que não fizeram colaboração premiada. E muito possivelmente, pelo que a gente tem observado em conversa com os advogados, 2 deles nem vão falar, então apenas 2 devem se pronunciar. Desde a semana passada, então foram 2 semanas de audiência, essas mais de 50 testemunhas e colaboradores falaram então sobre o que sabem sobre esse processo. Muito do que eles falaram já constava no que havia sido revelado pelo Ministério Público, pouca coisa foi trazida de novo, né, aos depoimentos, mas falaram, por exemplo, os policiais que trabalharam na operação, falaram os motoristas da empresa de transportes de estudantes que é acusada, né, de fazer esse superfaturamento e de fraudar licitações, falaram também várias pessoas que tentaram participar de processos licitatórios aqui em Canoinhas do transporte escolar, mas não conseguiram, que depois tiveram vantagens oferecidas para desistir de concorrência, e também, claro, as pessoas que prestaram declarações ao Ministério Público de forma espontânea a fim de colaborar com essa investigação. Para vocês terem uma ideia, como o ex-vice-prefeito Renato Pique tinha uma revenda de carros, vários donos de revendas de carro aqui da cidade foram chamados para depor apenas para se entender a dinâmica do processo da venda de veículos. Eles não têm nada a ver com o processo, não são investigados, mas apenas para que a justiça pudesse entender como que funciona então a venda, a dinâmica, né, da venda de veículos, como era o caso do que praticava o Renato Pique e que, segundo o Ministério Público, lavava dinheiro de corrupção com essa loja, que inclusive depois teve os veículos, né, confiscados pelo Ministério Público. Hoje esses veículos estão com a Prefeitura de Canoinhas. Em suma, de tudo que se falou ao longo dessas 2 semanas, o Renato Pique, que é o ex-vice-prefeito, e o Beto Passos, que é o ex-prefeito, teriam conseguido mais de 2 milhões de reais em dinheiro de propina desde o ano de 2016 até o ano de 2022, quando esse esquema foi desbaratado pelo Ministério Público. O Beto Passos confessa esse crime, é réu confesso, mas o Renato Pique, que deve depor hoje à tarde, ele não confessa, até agora não falou nada, se manteve em silêncio durante as audiências.